A paz do Senhor, irmãos, aqui é o pastor Raoni. Quero desejá-los um bom dia. Esse é o nosso primeiro café com Bíblia, amém? Estou aqui com o meu café, que não é café, eu não tomo café, um copo d'água. E já quero te dar as boas-vindas aqui à nossa transmissão ao vivo. Nós estamos ao vivo aí no nosso Facebook da igreja, tá certo? Então nós já queremos saudar você na paz do Senhor. O propósito da gente nesses dias aqui está estudando um pouco a respeito do tema Que Crente Sou Eu durante a pandemia, tá certo? Já quero convidar todos a abrirem a palavra do Senhor no que está escrito na primeira carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, entre o 9, o 1 e o 9, tá certo? Já dá mais um tempinho aqui para esperar os irmãos que estão entrando. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler, 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Vamos lá? Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-se. Porque deste número são os que introduzem pelas casas, cativas mulheres nécias, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, vou conversar um pouquinho com os irmãos sobre o tema Que Crente Sou Eu durante os últimos tempos. Né? É fato que muitos estão ansiosos nesse período de quarentena, muitos estão preocupados, alguns até dizem, não, pastor, quando isso tudo passar, você vai ver a igreja animada, né, voltando às atividades, isso, aquilo, outro. E eu não quero enganar ninguém, porque a palavra nos diz que nós estamos vivendo os últimos tempos. O texto ali de Mateus, capítulo 24, é muito claro ao nos mostrar, paz do Senhor, pastor Leandro, a nos mostrar que nesses últimos dias nós teremos um tempo muito difícil. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você é que nós ainda não estamos vivendo a grande tribulação. Nós cremos, de acordo com o que está escrito nas Escrituras Sagradas, no livro de Apocalipse, né, quando Paulo está falando aos Tessalonicenses na segunda carta, nós vemos ali que a igreja ela será guardada da grande tribulação. Mas nós estamos vivendo um tempo que, tanto no Evangelho de Mateus, Jesus, na sua profecia a respeito do final dos tempos, vai chamar de princípio das dores. Então, alguns falam preocupadamente sobre nuvens de gafanhoto, poeira no Egito, a própria pandemia de coronavírus, com uma ansiedade e uma preocupação enorme, achando que é o fim. Mas, na verdade, todos esses sinais são um apontamento de Deus para que a igreja se prepare, para que nós estejamos individualmente preparados para a volta de Cristo. Nós cremos nisso. Nós sabemos que Jesus está às portas vindo buscar a sua igreja. E o tema que eu queria trabalhar com vocês hoje está em Mateus, capítulo 24, e o Senhor, profetizando a respeito desse período final, vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar. Ora, se o amor de muitos vai esfriar, ele não está falando do amor das pessoas que estão no mundo, daqueles que não conhecem a Cristo, que não têm a afeição natural ou mesmo a afeição espiritual que é compartilhada através de um relacionamento com Jesus. E é muito importante falar sobre esse relacionamento com Jesus. Para alguns, esse período de pandemia está sendo desesperador porque estão fora da igreja. A paz do Senhor, tia Kátia, que Deus te abençoe. Está sendo desesperador, mas para outros está sendo um momento de oportunidade também. Porque a vida devocional do crente com Cristo Jesus, baseada no amor que nós temos com Ele, essa não pode, de maneira alguma, fracassar. Eu escolhi conversar com a igreja, fazer esses vídeos, não tem nem formato, o pastor Aparício me perguntou horário, como é que ia ser, é simplesmente de manhã cedo, né,
ter um pão de queijo ali no forno, parar e conversar um pouquinho a respeito disso. Ter um momento com Deus. E nesse momento com Deus, nós lemos a sua palavra, nós meditamos na palavra do Senhor, que é o que estamos fazendo agora, e nós também oramos ao Senhor. E esse momento devocional é o que deve ser buscado por cada crente. Então, se alguém diz, não, durante esse tempo de pandemia eu dei uma esfriada porque não está tendo culto, ou nesse momento de pandemia eu dei uma esfriada porque eu não me identifico com os cultos por meio de live. Bom dia, Dinho, paz do Senhor. Na verdade, ocorre um problema pessoal, né, um problema nosso, porque o nosso relacionamento com Deus não pode depender de nada, nenhum estímulo externo. Nem da presença de pessoas, nem da comunhão, que é muito boa, da igreja, mas é um relacionamento que nós temos que ter com Deus. O nosso amor com o Senhor não pode esfriar. Então, o primeiro tema que eu queria trabalhar com a igreja, nessa primeira live que a gente faz aí nessa semana, é que o nosso relacionamento com Deus, esse não pode parar de forma alguma. Nós temos que buscar uma vida devocional verdadeira, em que nós lemos a palavra do Senhor, oramos a Ele, intercedemos por aqueles que necessitam, adoramos o Senhor na nossa casa, porque nós não somos crentes ou servos de Deus apenas na igreja. Então, eu espero encontrar em cada um dos irmãos, nesses últimos tempos, um espírito de verdadeiro adorador, em que nós não dependemos de nenhum estímulo externo, como amizades, presença de alguém, ou mesmo de um templo aberto, para que a gente possa ter um relacionamento com Cristo Jesus. Jesus, conversando com a mulher samaritana, disse que chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. E nós podemos fazer isso da nossa casa, da varanda aqui de casa. Eu chamo a minha varanda de o esconderijo do Altíssimo, né? Os irmãos já sabem. Então, aqui na varanda da nossa casa, ou mesmo trancado no nosso quarto, algumas irmãs ou irmãos na cozinha de casa, ou num cômodo específico, podem dobrar os seus joelhos e achar a Deus. O importante é que você não seja contado entre aqueles que nos últimos dias deixou o seu amor a Cristo esfriar. É uma observação muito importante, porque o Senhor Jesus nos exorta a termos essa vida devocional e relacional com Ele. Evangelho é relacionamento, tá? É diferente de outras religiões em que o relacionamento com o sagrado não pode ocorrer de maneira direta, porque essa entidade divina está em um plano superior, ou essa entidade divina já morreu. Nós cremos num Cristo que é vivo, né, que ressuscitou o terceiro dia depois de crucificado, e que através do seu Santo Espírito ele habita em nós. Nós cremos que o véu do templo, lá no Antigo Testamento, esse foi rasgado, nos dando acesso a Deus, acesso direto ao Pai. Então, onde nós estivermos, nós podemos buscar a presença desse Deus. O importante é que o nosso amor por Ele não esfrie nos últimos dias. E eu quero encerrar minhas palavras antes de fazer uma oração pelos irmãos, perguntando: que tipo de crente é você nesses últimos dias? Que tipo de servo do Senhor é você nos últimos dias? Você será aquele que deixará o seu amor por Cristo, pela igreja do Senhor, pelas coisas de Deus esfriar? Ou você vai ser um daqueles contados entre os remidos, entre aqueles que não deixaram a chama apagar, né? Nós temos que olhar para o alto, de onde nos vem salvação. Então, não importa se o mundo está em crise, não importa se a crise é financeira, se é pandemia, se alguns estão com medo até mesmo de abrir a sua porta, ou outros estão em paranoia pelo que está acontecendo, nós somos uma igreja que tem uma esperança eterna. E a nossa esperança eterna vive dentro de nós, habita em nós. E essa relação direta com Ele, isso não pode apagar. Nós temos que fazer o esforço, irmãos, para estarmos buscando receber a palavra do Senhor. Se é live que nós temos e devocionais pela internet, glória a Deus por isso. Se nós nos identificamos mais com um momento de oração e leitura da palavra e disciplina bíblica, glória a Deus por isso. Eu quero convidar você a estar aqui de manhã comigo nesses dias, eu fazendo devocional e conversando diretamente com os irmãos, para que estejamos buscando a Deus e não deixando essa chama apagar. Nós vamos falar sobre outros temas, né? Deus não pode achar em nós alguns comportamentos nesses últimos dias, porque Jesus está às portas. Pelo contrário, Ele deseja encontrar em nós verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Vamos orar? Pai, nós queremos te glorificar, te render louvor na beleza da tua santidade, sabendo que tu és um Deus que habita em nós. Meu Deus, a palavra diz que tu és um Deus de perto, tu és um Deus de longe, e tu habita dentro de nós.
Nós queremos te glorificar pela vida da tua igreja, por cada irmão que está conosco aqui nesta manhã, e rendendo graça e louvor. Nos fortalece, Senhor, nesses últimos dias, para que sejamos servos fiéis a ti. Aquele que está, Senhor, com seu coração ansioso, desesperado, que o Senhor possa chegar acalmando o seu coração, como acalmou o mar e acalmou a tempestade naquele dia. Senhor, visita cada servo teu, que o Senhor possa nos fortalecer na tua palavra, nas promessas de vida eterna e salvação que tu tens para nós. Sabendo que essa vida, Jesus, é muito pequena, é como um piscar de olhos diante de toda a eternidade que nós viveremos contigo, uma eternidade de glória. Nos cobre, Senhor, com teu sangue, nos livra de todo o mal, nos protege. Jesus, eu quero apresentar tantas famílias que têm tido perdas, tantas pessoas que estão passando por necessidade nesses dias. Que o Senhor possa chegar com providência e misericórdia da tua parte. Nós sabemos que em tudo isso há um plano teu, mas nós queremos te pedir mais uma vez, Senhor, vem cuidar das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos amigos, da nossa nação, de todos aqueles que necessitam. Nos ajuda em tudo, Jesus. Nós te adoramos e te louvamos no teu nome. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Até amanhã.